Olá, estamos aqui diretamente da plataforma Global Portugal para mais uma edição da nossa TRTV, a TV que transforma sonhos e ideias em realidade. A nossa convidada de hoje é uma coach infanto-juvenil. Ela é mentora, ela é palestrante na área de desenvolvimento pessoal, é escritora, é também executiva da plataforma Global Portugal no setor financeiro. Além de tudo, gente, ela direciona e ministra nas reuniões primícias todas as segundas-feiras aqui na plataforma Global, presencialmente ou online, levando sua mensagem de fé e propósito para todos aqueles que precisam. A nossa convidada de hoje é Carmen de Araújo. Carmen, tudo bem? Tudo bem, Nina? Obrigada pela tua presença aqui na TRTV, é uma honra recebê-la. Obrigada eu por ter o privilégio, né? Não só de fazer parte aqui do projeto, mas também ser entrevistada por ti, não é? Obrigada. Carmen, vamos começar então com a primeira questão aqui para os nossos ouvintes. Você pode falar um pouquinho sobre a tua jornada, um pouquinho de você? Você é aqui de Lisboa mesmo? Conta um pouquinho para os nossos ouvintes. Então, eu nasci em Portimão, meu pai é timorense e a minha mãe é angolana. Então, eles viveram, enquanto eram casados, em Portimão. Aos 7 anos, eu vim viver para Setúbal. Eu fiquei lá 23 anos, mais ou menos. Nesse processo, ainda fiz um ano aqui perto, na linha de Cascais, que foi em Caxias. E desde então fiquei por Setúbal, ou seja, terra. Eu costumo dizer que a partir dos 18 anos nós decidimos onde queremos viver. Então, a partir dos 18 anos, eu escolhi viver em Setúbal. Agora, recentemente é que eu mudei ali para a aldeia, mas também é ali perto, faz parte do concelho de Setúbal. E você é coach infanto-juvenil, é isso, né, Carmen? Eu tirei a especialidade comportamental infanto-juvenil, ou seja, é uma formação que atende não só as crianças, mas também todos os pais e educadores parentais, ou seja, todos os adultos cuidadores que têm contacto direto com crianças, se bem que no dia de hoje eu atuo muito mais com mulheres. Mulheres maioritariamente são mães, ou que tencionam ser mães, e daí, ou seja, essa formação acaba também por vir a agregar nessa mentoria. E como é que começou essa sua jornada de coach infanto-juvenil? Você já alcançou várias pessoas, pelo jeito, Sim, né? olha, começou com crença, com a crença de imperador, ou seja, eu necessitava de ter um certificado. Eu acreditava que se tivesse o certificado, aí eu iria ser credibilizada no mercado. Ao fim e ao cabo foi isso que me fez ir tirar a formação. E depois eu comecei a perceber que não era sobre certificado, né? Mesma coisa quando nós vamos a um médico ou um cabeleireiro, nós não perguntamos onde é que a pessoa se formou. Nós por isso simplesmente vamos porque há referência de outra alguém, não é? Uma referência, qual foi o médico? Qual foi o cabeleireiro? Aí nós temos, né? Nem queremos saber se a pessoa é formada ou não, nós já vamos. É exatamente o mesmo dentro da área de desenvolvimento pessoal. Foi isso que eu percebi, ou seja, a minha credibilidade começou a vir a partir do momento que eu comecei a ter resultados. Esses resultados com as mães, com os jovens, com as crianças, fez com que outras pessoas começassem a procurar. Certo. E você alcança, com esse teu trabalho, crianças, jovens... Sim, o foco... Adolescentes? O foco é assim, neste momento eu tenho formação para atender todo o público, desde crianças até adultos, mas o meu foco tem sido muito mais para mulheres. Porquê mulheres? Porque nós somos o pilar da casa. Então, entendendo isso, ou seja, nesta jornada eu também desenvolvi em muito mais a área espiritual. Eu comecei a entender que eu precisava de ter uma base espiritual formada, firme, para conseguir com que todas as outras áreas estivessem alinhadas. E isso fez com que, inevitavelmente, as mulheres começassem-se a conectar comigo. Mulheres essas com filhos, sobrinhos e tudo mais. Então, tudo ficou conectado. Ou seja, acaba por a mulher estar formada, ter não digo as competências, mas as ferramentas necessárias para quem tem filhos e para quem não tem filhos. Certo. E isso fez com que, inevitavelmente, mulheres conectassem-se comigo e crianças se conectassem comigo para fazer uma mudança de comportamento. Você alcança, então, a base familiar, pode-se dizer assim, né, Carmen? O meu foco é família. O meu chamado é família. E quais os maiores desafios desse trabalho, Carmen?
O maior desafio é o adulto acreditar que é a criança que precisa de mudar. Então começa logo por aí, não é? Sim. A maioria dos locais onde me apresento, quando me conhecem, ai, tu és especialista comportamental infantil-juvenil, o meu filho precisa de ti. E eu, será que eu conto agora? Será que vocês contam? Ou contamos no meio do processo? Então muitas das vezes no processo é quando os adultos entendem que não é a criança que precisa de mudar, não é? Até porque a criança tem um cérebro em desenvolvimento. Então, o cérebro só fica maduro entre os 25 e os 30 anos. Entender isso, que o cérebro só fica maduro entre os 25 e os 30 anos, consegue-se entender que não é a criança que decide, por exemplo, quando são crianças que decidem o que é que vão comer, o que é que vão vestir. Não é a criança. Quem tem que ter autoridade, quem tem que ter autoridade em casa são os pais. Olha isso, gente. Pegou esse insight maravilhoso? Olha aqui. A autoridade da família são os pais. A criança tem que ser disciplinada, obedecer, né, com todo o amor e carinho e seguir o método e os ensinamentos de uma profissional competente como a Carmen, né, Carmen? E muitas das vezes o que os adultos entendem é, ou seja, ai não, eu não tive isso, então eu vou dar. Ai, coitadinho, eu trabalho tanto e eu vou fazer. Ou seja, não há os limites. Quando não há os limites, eu também estou a dizer àquela criança que eu não amo. Eu estou a dizer que não gosto dela. Eu estou a dizer que não quero saber dela. Os limites servem exatamente também para isso. Além de orientarmos, treinarmos as nossas crianças, nós também estamos a demonstrar que elas são amadas por nós. Essa é uma forma de dizer eu te amo, por isso eu preciso te corrigir. Olha, a própria palavra diz isso. Muito interessante, gente. A determinação do limite também é uma forma de amar, né? Exatamente. Uma forma de dar atenção à criança, de dar o carinho necessário e o direcionamento que a criança precisa. A criança não pode ser deixada, né, sozinha para crescer e aprender o que bem entende. Não, tem que ter esse direcionamento, porque os pais, na realidade, são treinadores dos filhos. É isso, exatamente, Carmen? são treinadores dos filhos. Eu levei algum tempo para entender que eu era uma treinadora e não... não, eles têm que fazer como eu estou a dizer, como eu educo. E imagina, Nina, isto foi no meio do processo. Sim. Ou seja, eu vivi um episódio menos positivo que me fez entrar neste mundo, né? Ou seja, os meus filhos foram de férias, ficaram retidos lá durante 8 meses e isso fez com que eu agora precise de conectar-me com os meus filhos. Como? Ou seja, 8 meses separados, o meu filho nunca tinha estado separado de mim, eu acho que o máximo tinha sido uma semana, ficou 8 meses. Então foi necessário ter ferramentas para como é que nos vamos conectar novamente, como é que eu agora vou fazer para ele entender que não foi culpa minha e que eu estou cá e que eu lhe amo e que agora há outros limites, há outras regras, aquilo que ele viveu enquanto esteve com o pai não é o mais assertivo, não faz parte dos nossos valores. Muitos são os adultos que nem sequer sabem quais são os valores que eles defendem. Então, não entendendo eu quais são os valores que eu defendo, então eu não sei o que é que eu estou a passar às minhas crianças. Ótimo. E é nesse ponto que você entra para dar direcionamento e instrução para as mulheres, no caso? Exatamente. Essa é a primeira que vão ferramenta. passar o ensinamento para os filhos e direcionar a forma como a família vai crescer e se engajar com a sociedade no geral. Sem dúvida, Nina. Não tem como, imagina, não tem como uma família dar um direcionamento às crianças, principalmente em mudanças de comportamento, quando elas mesmas nem sabem o que é que elas defendem, o que é negociável, o que é inegociável. E são muitos os adultos que muitas vezes sentam-se e quando é para fazer essa ferramenta de entender quais são os valores que defendem, calma, afinal eu defendo isto. Porque uma coisa é dizer, eu gosto disto. Outra coisa é eu vivo estes valores. Isso. Porque uma coisa é o que eu gosto. Os valores, outra coisa é o que eu faço, o que eu pratico no meu dia a dia. Os princípios que vão ser... No dia a dia. Não é o que eu quero. Né? Não é o que eu quero dizer, eu defendo isto. Sim. Isto para mim é negociável. Mas na prática, o que é que eu faço? Então, os comportamentos das crianças é um reflexo dos valores que os próprios pais têm dentro de casa. Então, se há imagina, eu gosto de trazer muito este exemplo, que foi algo que eu vivenciei, que é um dos valores que eu tinha como base era o valor justiça. Mas eu sou adulta, tu és adulta. Então, a nossa forma de partilhar ou de demonstrar o nosso valor justiça é uma. Agora, as crianças que não têm o cérebro maduro, como é que elas demonstram a justiça delas? É da maneira delas. A interpretação é outra, né? Da forma infantil, da forma adulta, né? Elas não vão saber se comportar. Então, imagina, o que é que acontecia? A minha filha na escola, ensino básico, na primária, né? Ela tinha entre os seus 7, 9 anos e
tinha o quê? Ela defendia, a bandeira que ela tinha era a justiça. Isso fazia com que automaticamente, quando havia um amigo que estava a levar uma culpa que não era dele, ela ia lá e defendia. Só que ela saía mal. Porquê? Porque era criança. Então ela vai fazer a maneira dela. Não foi ele, e foi o outro, e foi isto, e foi aquilo. Nós, adultos, não vamos entrar dessa forma na justiça. Não, olha, se calhar tens que ver da melhor forma e tudo. Uma criança não. O cérebro não está maduro, não sabe como é que vai interagir. E isso faz com que automaticamente essa criança seja vista como o quê? Como mal comportada, como mal educada, porque não sabe comportar, porque não sabe intervir. Automaticamente isso fez o quê? Fez com que, e acontece até aos dias de hoje, que crianças que defendem o valor justiça, elas são vistas como invasivas, porque estão a levantar uma bandeira que é delas, que é a justiça. Eu não E começam a se posicionar já desde criança, mas de forma não tão certa, porque não aprenderam da maneira correta. Não aprenderam da maneira correta. Elas, como são crianças, é a forma que ela leva para se comunicar. Que sabe, né? Só que se os pais não identificarem aquele valor, vai acontecer o quê? Eu vou acreditar no que a professora chama a dizer. Vê, gente, isso é muito importante, tanto para o adulto quanto para a criança. A forma de se expressar no dia a dia faz toda a diferença no resultado das ações, né, Sim, Carmen? ou seja, o facto de eu entender quais são os valores que eu defendo, imagina, Nina, quando tu sabes claramente, eu defendo estes valores, então eu já sei que os meus filhos, quando forem para a escola, quando estiverem no ATL, quando estiverem em convívio social, eles vão demonstrar esses valores. Exatamente. Mas se eu não souber quais são os valores que eu defendo, eu vou olhar para o comportamento dos meus filhos conforme os outros adultos veem. Então eu não vou conseguir sequer treinar os meus filhos e nem sequer vou conseguir acolher os meus filhos. Porquê? Porque eu estou a validar a forma como um outro adulto que não sabe os meus valores está a intitulá-los. A bem dizer, é isso que acontece. E, Carmen, fala um pouquinho então sobre o teu método. São esses valores, esses ensinamentos que você passa para crianças e para mulheres, né, jovens e adultos? Hoje em dia, Nina, eu trabalho mais com o PMI, que é um programa Mulher Impactos. Porquê? Porque nós trabalhamos 4 pilares ali, são 4 pilares que são trabalhados nessa área, e esses 4 pilares faz automaticamente com que a mulher consiga identificar onde é que ela está, identificar a área espiritual, identificar como é que está o lar, né? E ali o lar nós entramos na família. Entendendo isso, faz com que automaticamente as ferramentas que são passadas, não só da especialidade comportamental infanto-juvenil, como também as ferramentas, outras ferramentas que eu tenho vindo a adquirir a nível de outros treinamentos de alto impacto emocional, faz com que automaticamente aquelas mulheres estejam preparadas, não só para casa, mas também para fora. Exatamente, maravilhoso, Carmen. E assim, você é pioneira no ensino Kid Coach. Da formação Kid Coach. Não. Eu sou pioneira em ensinar Kid Coach a venderem serviços para a família. Isso, pioneira. Exatamente. A Carmen é pioneira no serviço de apresentar a formação para Kid Coach. Como é que eles replicado? Como é que eles vendem? Ou seja, eu tenho algumas colegas que tiraram formação comigo. Essas colegas tiraram formação comigo. O que é que identificaram? Uma das dificuldades delas é vender o serviço. Porquê? Como os pais não sabem que necessitam de um profissional, então elas tinham essa dificuldade. Como é que eu vendo? Como é que eu digo que aquela pessoa precisa desse serviço? E imagina, em 2021, um serviço destes comigo custava 500 euros. E naquela altura já era difícil vender um serviço desses. Mas eu não vendo o serviço. Eu estou a vender a união dentro do lar. Entendendo isso, eu entendo o quê? Que quando eu vou apresentar os meus serviços a uma família, que neste caso é como é que a colega vai apresentar os seus serviços à família, é identificar, olha, você está com esta questão, quanto tempo mais é que você quer viver assim com o seu filho? Quanto tempo mais é que você tenciona ver o seu filho neste comportamento e a piorar quando chegar na fase adulta? Então isso faz com que automaticamente os adultos entendam que aquele serviço é necessário e a compra seja efetuada. Daí é que surgiu a ideia deste método, né? E esse diferencial dos outros métodos para você colocar no mercado uma ferramenta tão importante para a família de hoje. Sim, o que me fez
na realidade de formar isso é que eu entendi que todos os colegas, ou a maioria dos colegas que tiraram formação comigo, tiraram formações depois, ou seja, não estavam posicionadas no mercado digital e não sabiam como é que haviam de fazer mesmo no terreno, ou seja, sem ser no digital. Como é que apresentavam, como é que vendiam. Carmen, como é que tu estás, como é que tu vais a academias, como é que tu vais a centros de estudos, como é que tu vais a escolas, como é que tu tens famílias que querem, como é que tu fazes? E eu comecei a perceber, calma, então há aqui um nicho que ainda não existe. E foi aí que eu entrei. Então foi aí que eu abri esse mercado de tornar-me pioneira em ensinar kit coach a vender serviços para a família, que de facto é uma lacuna que existe no mercado. Ou seja, tiram a formação, mas como é que eu vendo? Como é que eu agora sei que eu sou boa a fazer isso, mas acima de tudo, que eu sou necessária na família de alguém? Exatamente, faz toda a diferença porque os ensinamentos parece que são direcionados mais para os adultos. Então, a fase infantil, infanto-juvenil ainda é um nicho, né, poderoso que tem que ser trabalhado, Carmen. Sem dúvida alguma, até porque a primeira parte ali, né, da infância é quando eles criam as crenças. Então, se o adulto não estiver preparado para treinar a criança, o que é que acontece? Crenças ali são criadas e mais são formadas e que lá na frente, na fase adulta, pode trazer graves problemas. Né? Eu digo isto porque, lá está, eu não tive o privilégio de alguém me treinar para saber qual é que eram os meus valores e tudo mais. Com 30 anos estava eu a questionar, o que é isso de valores? Né? Para mim, valores que é dinheiro? Não, os valores pessoais, porque isso não ensinam na escola. Mas na realidade, quando nós entendemos que, calma, toda a gente fala de valores, toda a gente fala de propósito, de princípios, mas e na prática? Será que se sabe quais é que são os valores? Será que se sabe o que é que eu defendo, o que é que eu não defendo? Será que eu pratico aquilo que eu digo que acredito? Então, isso fez com que, de facto, entrasse para o mercado e eu começasse a entender cada vez mais, principalmente nos dias de hoje, na geração de hoje, entender que quantos não são as crianças, eu não digo jovens, quantas não são as crianças que estão agarradas a telas. Eu trabalhei durante 15, 16 anos num supermercado esse agora fugiu uma palavra. Uma grande rede, ok? A nível mundial. E foram várias as famílias que eu via, bebés e crianças, irem às compras agarradas em tela. Então, são pequenas coisinhas que faz com que, de facto, ali eu consiga logo identificar qual é que é o valor desta família. Olha que maravilha. Porque também as crianças, no lugar de tratar um adulto com crenças limitantes e tal, e bloqueios mil, é melhor já começar na infância esse trabalho, é um trabalho de formiguinha, mas assim, começa na base da família para crescer um adulto saudável, né? Sim, Nini, e deixa-me dizer-te, através deste processo todo, não é só a mudança de comportamento, muitas vezes as pessoas pensam, como é que eu faço essa mudança de comportamento? Muito tem a ver com a comunicação. Essa comunicação vem a ver de que forma é que eu vou falar com uma criança que não tem um cérebro maduro? De que forma é que eu vou fazer com que, através da minha pergunta, haja uma mudança de comportamento? Porque isso acontece. Então se eu souber que tipo de pergunta eu vou fazer, quantos não são os pais que chegam, vão buscar os filhos à escola, mas não sabem que tipo de questão fazem para que seja criado um diálogo. Então, essas pequeninas coisas fazem toda a diferença de como é que eu vou criar um laço com os meus filhos, como é que eu de facto sei se aquela criança está a sofrer de bullying ou não na escola, como é que eu de facto sei se essa criança está ou não, está a ter uma dificuldade na escola, seja social, seja a nível da matéria, como é que eu de facto, através da comunicação, eu vou saber se a minha criança está de facto a ter dificuldade ou pode ser uma dislexia, pode ser uma outra coisa qualquer, a comunicação. Então, dentro do Kit Coach, nós temos várias ferramentas. Eu aqui estou a dizer duas, que é os valores e estou a trazer a comunicação. Mas há muitas outras ferramentas que são utilizadas através dessa especialidade que faz com que, de facto, os pais consigam entender, calma, afinal o meu filho não é mal comportado, afinal o meu filho não tem esta lacuna, sou eu que preciso de aprender como é que eu me comunico, sou eu que faço esta rota. Super interessante isso, Carmen, porque já isso vai ajudar a própria família a ter um elo, uma conexão maior, porque os pais vão poder, com esse ensinamento do método da Carmen, os pais podem entender melhor os filhos saberem, né, serem direcionados para se conectarem mais com os pais. Sim. Então, é uma base familiar, olha, impressionante,
que é conseguida através do método da Carmen. Então, entre em contato com ela. Você quer deixar teu arroba, Carmen? Já Meu no arroba início? é Carmen é oficial. Ótimo. Simples, E simples. fala um pouquinho para a gente também sobre as comunidades que você montou. Uma é a comunidade Miga e a outra Escolhidas, é Sim. isso? Então, a comunidade Miga foi a primeira, logo que eu montei. Sim. Foi em 2021, quando eu entrei no digital. Por que comunidade Miga? Para quem é de Setúbal, Miga é uma forma de chamar amiga, é abreviado. Mas não tem nada a ver com isso. Comunidade Miga, porque mulheres que impactam gerações abundantemente. Eu acredito, sem dúvida alguma, que nós mulheres temos o poder, digamos assim. Não é a palavra correta, mas eu vou trazer dessa forma para que, de facto, te chame a atenção. Tu que estás aqui a assistir este podcast, esta gravação. Porque nós, mulheres, se nós estivermos alinhadas e nós soubermos de facto aquilo que nós queremos trazer para dentro dos nossos lares e nós soubermos verdadeiramente quem nós somos, o que nós carregamos, nós conseguimos também fazer com que companheiros, se tu tiveres companheiro, conseguimos fazer com que os nossos filhos estejam alinhados àquilo que de facto nós dependemos. Então, eu acredito muito e eu vivenciei isso. Então, esse foi um dos motivos de eu criar a comunidade Miga. Trazer mulheres que de facto não sabem quem elas são, mulheres que não sabem ainda o que carregam, mulheres que muitas das vezes nem sabem quais são os propósitos delas, muitas estão afastadas de Deus, que eu mesmo, a frequentar a igreja, não tinha sequer entendimento da palavra. Então, essa acaba por ser uma conexão muito grande dentro da comunidade Miga, que é completamente gratuita para quem está lá, recebe conteúdo e tudo, são privilegiadas, porque tudo que é evento são as primeiras a receber. Olha que então, ótimo. esse é o privilégio da comunidade Miga. E é um lugar onde cada mulher ajuda a outra sob direcionamento da Carmen. Então, é um grupo já específico para quem precisa de alguém do lado, que quer um direcionamento, inclusive espiritual, né? Para continuar seguindo e conseguir o objetivo que pretende, né? Exatamente. Carmen? Tanto que depois, a partir daí, veio a comunidade Miga, que é com o tempo, aí começou a ser criado um nome, porque a comunidade Miga veio, desculpem, a comunidade As Escolhidas veio em 2022, quando eu comecei, com algo que o Senhor foi-me colocando no coração, que mulheres que apareciam e queriam saber, Carmen, como é que agora tu mudaste a tua comunicação? Carmen, como é que é isso? Lês a palavra? E eu, ai meu Deus, como é que eu agora vou? Muito nova na fé, tinha 3, 4 meses ainda na fé, mas já tinha mulheres que já viam a minha transformação. Aí foi quando cresceu a comunidade digital As Escolhidas. No terceiro encontro foi quando Deus deu-me um nome, não tinha, ainda era comunidade Miga. Deus deu-me um nome no terceiro encontro. No quarto encontro, o Senhor mostrou-me detalhadamente, ou seja, mostrou-me não só o nome, mostrou-me a música que era para identificar, que eu não sabia sequer que existia. Depois vim saber que havia várias comunidades escolhidas, da minha comunidade digital As Escolhidas, porque há um encontro toda a segunda-feira, nós nos encontramos para falar sobre testemunhos do que é que Deus tem feito na nossa vida ou através da palavra, o que é que a palavra tem transformado. Então, desde esse início até hoje, o que é que eu faço todos os dias? Todos os dias eu leio Provérbios. Então, essa foi a conexão que eu tive com o ecossistema onde eu hoje estou inserida. Olha que lindo, gente. E assim, vocês fazendo parte da comunidade da Carmen, vai ter sempre esse apoio espiritual e desenvolvimento pessoal também, e com certeza vai ser maravilhoso. E a Carmen também é autora, né? É escritora de quantos livros, Carmen? Já foram 5 livros. 5 livros. Olha que maravilha. Esteve falando sobre desenvolvimento pessoal, né? O primeiro eu falei sobre a importância de valores na família, ou seja, uma das ferramentas. Então, ali falo um pouco da minha história, conto um bocadinho o que é que aconteceu e porque é que eu levei tanto tempo para perceber o que é que eu estava a fazer aqui na Terra. Aos 33 anos foi quando eu comecei a ter a clareza verdadeira do que é que eu estava aqui a fazer aqui na Terra, derivada de muitas coisas que eu vivi na minha infância. Daí eu ter também e tirar essa formação, especialidade comportamental infantil-juvenil, não só pelo episódio que eu vivi com os meus filhos, mas também por tudo aquilo que eu vivi na minha infância. Então, primeiro fala muito sobre isso, 30 dias para mudar a sua vida, e o meu capítulo fala sobre a importância de valores na família para performance. O segundo é a mentalidade e performance, na qual eu falo sobre a transformação de gerações, ou seja, onde também criei um grande movimento, onde trouxe vários palestrantes para de facto impactar não só famílias, mas também jovens e adolescentes que participaram desse movimento também.
O terceiro fala sobre essa Safir, é completamente espiritual. São mulheres que falam ali, foram levantadas da minha parte 6 a 9 mulheres que nunca tinham se tornado escritoras, tornaram-se escritoras nesse projeto, na qual contam testemunhos, tudo voltado para a área espiritual. Certo. Depois tem um outro, onde fala só sobre os valores, ou seja, ali está esmiuçado aquele capítulo que eu falei, mas está todo num livro, e o outro eu falo sobre o cérebro da criança, né? Entender o cérebro da criança. Que eu vejo que é a importância, né? Que adultos, mas eu não falo só em pais, né? São muitos, por exemplo, eu vejo muitas jovens a trabalharem como auxiliares de educação e não entendem porque que a criança responde daquela forma, não entendem porque que muitas das vezes fazem birras. E houve um tempo que eu trazia muito isso, que era, as birras são necessidades que não estão a ser atendidas. Então, qual é a necessidade ou quais são as necessidades que a criança que está a ter cuidado não está a ser atendida? Então, é simples dizer que a criança está a fazer uma birra, mas não é a birra, é a forma que ela tem de comunicar. Exatamente, é a forma de se expressar, ela não sabe outro jeito, ela precisa ser ensinada para isso, mas né? se nós formos a ver, desculpa Nina, interromper, se nós formos a ver acerca de birra, nós agarramos nos adultos e os adultos também fazem birra. Cada um a sua maneira, né? Só que de que forma? O adulto bate a porta do carro, bate a porta da geladeira, bate a porta do quarto. Isso é uma birra. E as crianças têm que ser entendidas também. Exatamente, Carmen. Olha isso, gente. Então a Carmen, ela direciona todo o ensinamento dela para as crianças, mas também para o lado espiritual. Sim. A Carmen, aqui na Plataforma Global Portugal, ela lidera e ministra também as reuniões primícias, todas as segundas-feiras, presencialmente ou online, e leva essa mensagem de fé e transformação para quem precisa ouvir, né, Carmen? É isso mesmo, é isso mesmo. Eu vejo como um treino, tudo para mim nunca é um acaso, eu vejo sempre que o Senhor me chama para algo, então é para fazer o quê? Ok, então fui chamada fui para as premissas, né? Antes estava só como auxiliadora e passei a assumir esse cargo, ou seja, tudo o que acontece nas premissas sou eu que estou ali na frente, né? Acaba por ser a minha cara que está ali na frente a representar de facto o Tiago, né? Então, todo esse cuidado, não só por ser a representar o Tiago, mas também o temor, porque vou levar a palavra, é algo que, calma, o que é que estou aqui a fazer, o que é que de facto, o que é que eu estou aqui a transmitir e de que forma é que eu posso alcançar talvez mulheres ou homens que tenham estado numa fase que eu também já estive, em algo que eu também já vivi. Então, através da palavra, que foi algo que me transformou a nível de caráter, a nível de mulher, a nível de entender de facto o que é que eu faço aqui na Terra, que hoje, para quem me conheceu, se calhar há 8, 9 anos atrás, hoje olha para esta Carmen, não tem nada a ver. A forma de comunicar, a forma de estar. Eu era uma pessoa muito, muito agressiva a falar. Então, para mim, quando alguém fala sobre a minha forma de falar, eu fico a pensar assim, meu Deus, se essa pessoa me conhecesse há 8 anos atrás, provavelmente nem estaríamos a falar, exatamente por isso. Mas eu vejo quão bom, porque só o Senhor poderia fazer isso comigo, só o Senhor poderia me transformar, mas essa transformação também só foi possível porque eu me disponibilizei. Estou aqui, eis-me aqui, transforma, tira o que não é meu, tira aquilo que não vai agregar a outra pessoa, porque eu sei que de facto isso também não é bom, mas derivado daquê? Lá está, vamos buscar na infância. Isto tem tudo a ver com o processo que aconteceu na infância, mas eu precisei tomar a decisão de eu não quero mais isto, eu não quero mais viver desta forma, o que é que eu preciso? Né? E é isso que é interessante também, porque a gente, para levar essa transformação de vida às outras pessoas, a gente primeiro passa pela nossa transformação. Então a gente passa por esse caminho, essa jornada é passo a passo, que a gente vai aprendendo também, e depois do aprendizado a gente replica isso e compartilha com o próximo. Então, quer dizer, gente, é aprendendo de um lado e compartilhando do outro. Então, o que a Carmen está dizendo aqui, realmente, e que acontece com todos aqui do desenvolvimento pessoal, é esse transbordo na vida do outro, né, Carmen? É isso que é importante, né? Transbordar, né? Completamente. E pronto, é entender assim, o que mais me fez entender porque que eu estou nesta área, o que é que me faz estar nesta área, o que é positivo, é para quem? É para mim? Isso tem a ver com o dinheiro, tem a ver com o quê? Então eu precisei fazer essas questões para entender se esta caminhada fazia de facto sentido com aquilo que eu fui chamada, não é?
Então, para mim, há 2 versículos na Bíblia que me mudaram muito e que me fizeram entender de facto o que é que eu faço aqui na Terra. Um foi entender, em Jeremias 1:5 fala muito, né? Sim. Eu fui formada, ou seja, ele me conhecia antes de eu ser formada, no ventre da minha mãe. E foste chamada profeta para as nações. Então eu entendo isso, eu vivo parte disso, né? Porque se eu for buscar a minha história inicial, eu não era para nascer. E eu ouvi isso durante muito tempo da minha infância, que é, nós éramos só para ter 3, tu não foste planeada e tu és um acaso, tu foste encontrada no caixote do lixo. Então eu vivi durante muito tempo com esta identidade distorcida, no sentido, o que é que eu cá faço? E isso fez, de facto, através da palavra, eu entender, calma, eu para os homens posso ter sido um acaso, mas eu para Deus, eu fui escolhida por Ele. Então depois eu entendi porque que Ele me deu esse nome da comunidade, ou seja, escolhidas. Porquê? Porque são várias as mulheres que, o que é que eu faço aqui? Eu não fui aceita, ou porque vim de um estrupo, ou porque os meus pais me abandonaram, os meus pais morreram, os meus pais me maltrataram. Né? Não, os meus pais não me maltrataram fisicamente, mas emocionalmente isso mexeu na minha identidade, ou seja, foi distorcida a minha identidade pelo facto de dizer, tu não foste sequer planeada para cá estar. Não fui por eles, mas Deus já sabia que eu tinha que vir. É? E o segundo versículo que me fez entender o que é que eu faço cá na Terra e que também tem muito a ver com a comunidade, as escolhidas, é Mateus 22:14, que fala, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E para eu ser escolhida, eu tenho que estar disponível. Para eu ser escolhida, eu tenho que me capacitar. Por muito que Ele me capacite, mas eu tenho que, será que eu estou a desenvolver habilidades? Será que eu estou, cada dia que passa, eu vou desenvolvendo essas habilidades para eu ser escolhida? Porque antes do ID, existe o eis-me aqui. Exatamente. Então, quer dizer, antes de você ser levada a falar para outras pessoas, outras comunidades, primeiro você tem que estar disponível e aceitar com obediência o chamado de Deus. Senão nada disso acontece, né, Carmen? Sem tirar nem pôr, é isso mesmo, menina. É isso mesmo. Ai, Carmen, que ótimo. Se nós pararmos para analisar, não é? Nós ouvimos muito aqui no ecossistema, mas se nós pararmos para analisar, e eu acredito que já tenhas parado para ver isso, qual é o meu maior trave, né? O que é que aqui tem me feito travar? Qual é o meu maior bloqueio que não me faz avançar? E depois tu paras para analisar, eu acredito que já tenhas feito essa analogia. Este é o meu maior bloqueio e isto é onde eu estou conectada. Este é o meu propósito, não é? Esse é o propósito. Ou seja, quando nós entendemos este é o meu bloqueio, então deixa-me desbloquear isto para eu de facto poder viver aquilo que eu fui chamada para viver. O bloqueio está intimamente ligado, então, com o propósito de vida que Deus vai trazer para a gente. Completamente. Então, gente, é uma longa caminhada até você conseguir se desbloquear, deixar de lado as suas crenças limitantes, os seus medos, para então realizar o teu propósito de vida, né, e atender o chamado que Deus tem para você. Você precisa realmente de uma pessoa que te ajude. Você não consegue fazer isso sozinha, gente. Tem como. Não tem. Então, olha, vamos atrás de instrução, informação, mentoras maravilhosas, profissionais conceituadas que possam te levar do ponto A ao ponto B e conseguir o objetivo que você quer. Não é isso, Carmen? Completamente, completamente. Faz toda a diferença assim. Até nós, que somos mentores, é assim, não tem como, eu digo muito isso às minhas alunas, não tem como eu vos vir ensinar se eu não sentar para aprender. Exato. E no outro dia eu estava a falar, de 7 dias da semana, eu no mínimo sento 5 para aprender. Exato. No mínimo. Todos os dias eu estou a aprender coisas, todos os dias eu estou a aprender coisas. Para quê? Porque preciso, de facto. Eu preciso que alguém me esteja a instruir, seja na área espiritual, seja na área de desenvolvimento pessoal, seja em que área for. Eu necessito de alguém que esteja num nível acima para que, de facto, eu possa passar por um estágio. Todos precisamos, né, Carmen? É isso mesmo. Entender isso. E assim, a gente está já se encaminhando para o final da entrevista. E eu gostaria, Carmen, que você deixasse aqui um conselho para a pessoa que quer alcançar o desenvolvimento pessoal, espiritual e ainda se sente bloqueada, com medo, travada. Qual conselho você daria para essa pessoa? Pode olhar ali para a câmera. O conselho que eu dou é, primeiro, nós precisamos sempre de alguém, de nos espelhar em alguém. Então, se for para espelhar em alguém, espelha-te em Jesus. Foi o que eu precisei de fazer nesse início da minha caminhada. Eu precisei de olhar para Ele, eu precisei conhecer Ele, para perceber verdadeiramente quem eu sou em Cristo. Quando nós entendemos quem nós somos verdadeiramente em Cristo, não tem como alguém se levantar e dizer que nós somos isto ou aquilo e que nos venha a incomodar. Então, esse é o primeiro código que eu quero passar para ti, é esse. Ai, Carmen, mas eu não acredito em Deus. Ai, Carmen, mas eu estou afastada de Deus por isto e por aquilo. Então, deixa-me dizer-te, é mais urgente ainda
Tu precisas de alguém que te dê a mão para que essa pessoa possa olhar para dentro de ti e fazer com que tu olhes para aquilo que tu já carregas. Não é algo que tu ainda vais buscar, tu já carregas. O Senhor nos deu a cada um de nós algo único e específico que nós carregamos. Então, se nós não identificarmos as pérolas que nós temos dentro de nós, nós não vamos viver verdadeiramente o nosso propósito aqui na Terra. Vai sempre haver uma falta, independentemente, possas ganhar muito ou não dinheiro, mas vai sempre haver uma falta. Que ótimo. Carmen, muito obrigada pela tua presença aqui. Obrigada, Foi uma Nina. honra recebê-la Obrigada, aqui Nina. Passou e passar rápido, a tua maravilha. mensagem. Super Obrigada. rápido, né? Muito bom, muito bom, muito E, bom. gente, agradeço a audiência de cada um de vocês. Estamos aqui na TRTV para levar a mensagem adiante. Eu levando a minha mensagem, a TRTV levando a mensagem e os nossos entrevistados, hoje no caso da Carmen de Araújo, levando uma mensagem maravilhosa para vocês. Então, estamos à disposição para quem queira, né, passar adiante uma mensagem. E a pergunta que fica é a seguinte: o que é que falta para você começar a abrir a tua boca, levar a tua mensagem e alcançar outras almas? Será que já não é o momento, gente? Qualquer coisa, estamos à disposição para te ajudar nesse passo a passo. Gente, fiquem bem e nos vemos em breve.